e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Você tem esse privilégio de levantar a mão e agradecer a Deus que você serve, você e a sua casa, ao Senhor. Amém. E eu, pela misericórdia do Senhor, eu posso falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmão? Você pode também falar, você pode profetizar nessa noite. Amém, irmãos? Eu vou pregar a palavra casa nessa noite. O que é dizer a palavra casa? Um abrigo, não é verdade? Casa é um lugar de a gente passa o maior momento da vida dentro da nossa casa. Casa é um abrigo, um lugar de paz, né, irmãos? A nossa casa tem que ser um pedacinho do céu. Amém, irmãos? A casa do vizinho da direita pode estar pegando fogo, mas a tua casa tem que ser uma referência na rua onde você mora. A sua casa é referência onde você mora? Aleluia! A Bíblia diz, meus amados irmãos, que quando a arca foi pega na casa do homem chamado Abinadab, a Bíblia diz que quando a arca chegou na eira, diz a Bíblia que os boi fizeram o que, irmão? Tropeçaram. Mas tem um negócio, mas eu não creio que os boi tropeçaram. Eu creio que foi Deus que deu uma rasteira naqueles boi, para Deus abençoar a quem? Obed-edom. Preste bem atenção. A Bíblia diz que quando a arca foi parar na casa de Obed-edom, estou pregando sobre casa. Você sabia que eu estou pregando sobre casa. Quando a arca entrou, irmã Leumi, na casa de Obed-edom, diz a Bíblia Sagrada, se você for ler na Bíblia, você vai encontrar, que a mulher de Obed-edom, ela não dava luz. Mas quando a arca entrou na casa de Obed-edom, a primeira coisa que aconteceu, a mulher de Obed-edom ficou grávida. O que a presença de Deus faz, dinheiro não faz, a fama não faz, o presidente não faz, o governador não faz. O que a presença de Deus faz, ninguém pode fazer. Você pode dar glória para Jesus? Outra coisa que acontecia com a mulher de Obed-edom. A mulher de Obed-edom, pastor Eli, ela não tinha uma aparência muito... Ela não era uma mulher bonita. A história diz que ela não era bonita, era uma mulher muito feia. Está escrito na Bíblia. Mas diz a Bíblia, depois que a arca entrou na casa de Obed-edom, a mulher de Obed-edom ficou a mulher mais bonita daquela região. O que a presença de Deus pode fazer em nossas vidas, irmãos? Só a presença de Deus que pode fazer essas coisas. Quanta gente bonita aqui, é porque a presença de Deus entrou na sua vida e você está aqui dando glória a Deus, sentindo a presença de Deus. Então o negócio, irmão, e tudo prosperou na casa de Obed-edom. Ela engravida, tem 8 filhos. A mulher que não engravidava, a arca entrou na casa dela, pastor Eli. Ela tem agora 8 filhos. E diz a Bíblia que os filhos da mulher de Obed-edom foram os levitas na casa de Deus, irmã Esther, e foram porteiro na casa de Deus. Então Deus tem coisas grandes para você. Deixa a presença de Deus entrar na sua vida. Deixa a presença de Deus entrar na tua casa, porque a tua casa, ela não será mais a mesma que é. Deus vai mudar tudo na sua casa. Deus vai fazer coisas novas, coisas grandes no seio da tua casa, da sua família nessa noite. Deixa a presença de Deus entrar na tua casa. Amém, irmãos? Vamos olhar a garganta um pouquinho, né, irmão?
Eu estou pregando sobre a palavra casa. Agora preste bem atenção. Jesus falou em certa época que dois construtores foi construir cada um uma casa. Um foi lá rapidinho, construtor irmão Mauro. Foi lá na areia e construiu sua casa. Foi lá tão rapidinho, fez a casa dele na areia. O outro não, o outro foi na pedra, cavou na pedra, com todo o sacrifício, com muita luta, e construiu a sua casa. Aí diz a Bíblia assim: e veio a chuva, veio os temporais, veio os ventavais, bateu na casa, que foi edificado sobre a areia, e a casa caiu. Aí disse Jesus: grande foi a ruína daquela casa. Mas diz a Bíblia que a mesma chuva, o mesmo temporal, o mesmo vendaval que bateu na casa da areia, bateu na casa da rocha, e ela ficou de pé. A sua casa, a sua família só vai permanecer de pé se você edificar a sua casa sobre a rocha, que é Cristo, o Filho de Deus. Quem aqui nessa noite tem a sua casa edificada sobre a rocha, que é Jesus, dá o seu sinal de glória, o seu sinal de aleluia, porque a presença de Deus está presente nesta noite. Olha para o seu irmão e diz assim: não edifica sobre a areia, porque a chuva vem, os ventos vêm, os temporais vêm, e a casa vai cair sobre a sua cabeça. Mas quem faz a casa sobre a rocha, que é Jesus, ela vai ficar de pé, de pé, de pé, de pé, de pé, na presença de Deus, o Todo-Poderoso, que está presente nesta noite. Eu estou pregando sobre a palavra casa. Preste bem atenção. Israel ficou no Egito quantos anos? 430 anos. Só irmã Leomi, que ele for escravo 210 anos. Muitos já acham que ele ficou escravo os 430 anos. Ficou escravo 210 anos. Quando apertou, as coisas apertaram para eles, e eles começaram a clamar a Deus por um libertador. Quando eles clamam a Deus por um libertador, Deus vai levantar um libertador. Quem é esse libertador que ele vai levantar? Moisés. E aonde estava Moisés? Hein? Apacentando o rebanho de Jetro, que era seu sogro, que era sacerdote de Midian. Moisés era um pastor de ovelha. A Bíblia diz que Moisés pegou o rebanho de Jetro e foi para trás do deserto, e veio o monte de Deus, o monte, como é que chamava o monte? Monte Horebe, monte de Deus. Só 2 homens na Bíblia que subiu nesse monte, Moisés e Elias, mais ninguém. Quando Moisés chega lá no monte Horebe, apacentando as ovelhas de seu sogro, que era Jetro, Moisés teve uma visão, pastor Eli. Moisés teve uma visão. E qual foi a visão que Moisés viu? Uma sarça pegando fogo. Para aquela região era a coisa mais normal da vida, uma sarça pegar fogo, porque era uma região muito árida, era uma região muito quente, sempre uma sarça pegava fogo, mas sempre que pegava, o fogo ardia e a sarça consumia. Mas só que nessa vez, pastor Eli, a sarça pegou fogo, o fogo ardia na sarça e a sarça não se consumia. Quando Moisés percebe que a sarça não se consome, ele falou consigo mesmo: virei para lá e virei de perto essa grande visão, porque o fogo queima e a sarça não se consome. Aí Moisés caminha em direção da sarça, e quando ele vai caminhando, Deus diz: Moisés, não chega para cá. Tira a sandália dos seus pés, porque onde tu pisa, essa terra é santa. Tira as sandálias dos seus pés, porque onde tu pisa, a terra é santa.
diz a Bíblia Sagrada que Moisés cobriu o seu rosto porque temeu de olhar para Deus. E Deus continuou dizendo: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo que está lá no Egito, e por isso que eu desci aqui somente para falar com você. Irmão, você está orando, Deus está ouvindo. Você está pedindo, Deus está ouvindo. Mas vai chegar a hora que Ele vai descer do trono e vai te dar sua vitória. Vai chegar a hora que Ele não vai mandar anjo, Ele mesmo vai descer e vai te dar a sua vitória. Você crê nessa verdade bíblica? Levanta as suas mãos para o céu e dá glória para Jesus de Nazaré. E disse: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo que está lá no Egito. Por isso que eu desci aqui para falar com você. Então o negócio, Moisés, é você que vai lá no Egito para livrar Israel da mão dos seus opressores. Aí Moisés começou a dar desculpa: ah, Senhor, eu não sei falar. Eu sou homem de língua pesada, porque a história diz que Moisés era gago. Eu sou homem de língua pesada, eu não sei falar. Aí ele disse: Moisés, quem colocou a boca do homem? Foi o Senhor. Aí ele disse assim: então vai, Moisés, porque certamente eu vou falar na sua boca. Irmão, se Deus colocou a palavra, fala. Se Deus colocou a palavra, fala. Não sei se essa língua é pesada, mas fala. Fala o que Deus manda falar, porque Ele vela sobre a sua palavra para se cumprir. Aí Moisés disse: Deus, mandarão comigo, eu não sei falar, mandarão comigo. Deus disse: não, eu mando Arão com você assim, não tem problema não. Aí Moisés vai ao Egito. Aí os irmãos sabem o que aconteceu. Deus mandou quantas pragas sobre o Egito? 10 pragas. A primeira praga, o rio se tornou em sangue durante 7 dias. Agora preste bem atenção. O cabra queria tomar banho, JV. Abria a torneira do banheiro para tomar banho, era sangue. Ia tomar água, era sangue. Durante 7 dias, as águas se tornou em sangue. Aí veio praga de rã, veio praga de gafanhoto, veio praga de piolho. As mulheres amanheciam e acordavam cheia de piolho. A casa amanhecia e acordava cheia de gafanhoto. Quem queria dormir com gafanhoto dentro de casa? Ninguém, mas estava lá. Aí Deus, na última praga, Deus disse: Moisés, vem cá. Eu tenho uma última praga agora para enviar sobre o Egito. Agora, quando eu enviar essa praga, o faraó vai deixar meu povo sair. Você diga ao meu povo para eles pegar um cordeiro macho, sem mancha, sem mácula. Mata o cordeiro. E a carne vocês vão comer assada. O que significa comer a carne assada? O que Deus queria dizer? Olha, vocês vão fazer um churrasco na saída do Egito. Até aqui vocês estão sido humilhados, mas vocês vão sair de lá comendo churrasco. Porque vocês vão comer carne assada, vocês não vão comer cozida e nem frita, vocês vão comer carne assada. Vocês sofreram, mas vai chegar o dia que você vai comer carne assada na presença do Senhor. Você pode levantar as mãos para o céu nessa noite e dar glória para Jesus. Moisés vai, eu digo: pai, Moisés, vai o povo, digo: olha, Deus mandou falar com vocês, para vocês pegar um cordeiro sem mancha, sem mácula, de 1 ano, e mata o cordeiro. A carne vocês vão comer assada, com pão asmo, erva amargosa, mas para comer do cordeiro, tem que comer com lombo cingido, sapato nos pés e cajado na mão, porque é comer do cordeiro e sair do Egito, é comer do cordeiro e sair da escravidão. Você pode levantar as mãos para o céu nessa noite e receber a presença de Deus. E Deus disse: Moisés, mas tem um negócio, você não, diga aí que não pode perder nenhuma gotinha
do sangue do Cordeiro. Porque o sangue do Cordeiro, e você tem que passar nos umbrais das portas da casa. Porque quando for meia-noite, o que significa meia-noite? É você encerrar uma batalha e iniciar outra batalha. A história diz que meia-noite é o momento maior escuridão na terra. Então diz, meia-noite, eu vou entrar pelo meio do Egito. E teu negócio, Moisés, na casa que não tiver o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, o filho primogênito vai morrer. Mas na casa que tiver o sangue do Cordeiro, eu vou passar por cima e lá dentro vai ter vida. E nessa noite, meu irmão, Deus não está preocupado com o carro que você anda. Deus não está preocupado com o bairro que você mora. Deus está preocupado se lá no umbral da porta da sua casa, se tem a marca do sangue do Cordeiro. Se tem, você pode dar glória. Se tem, você pode dar aleluia. Se tem, você pode receber a presença de Deus nesta noite, nesta casa, neste lugar. Tem gente aqui que não tem uma conta bancária gorda, que não anda num carro importado, que não mora no melhor bairro da cidade, mas quando Satanás olha lá ele vê que o sangue de Jesus está lá nos umbrais das portas da casa dela, da casa dela, da casa dela, da casa dela. Você pode confirmar nessa noite essa palavra? Então receba mais de Deus nesta noite. Agora preste bem atenção, irmão. O que me chama a atenção, que diz a Bíblia que naquela noite, e quando o povo de Deus comia carne assada, com pão asmo, erva amargosa, cajado na mão, sapato nos pés, lombo cingido, lá no Egito, os primogênitos do faraó e dos animais, tudo estava morrendo. Amém, irmãos? A sua casa é protegida, ela é blindada por Deus. Queira Satanás ou não, a sua família é de Deus, a sua casa é de Deus. E é por isso que Josué disse, eu e a minha. O outro homem na Bíblia, irmão, que tinha 1000 motivos, sabe quem? Para falar essas coisas para Deus, Noé. Noé foi um homem temente, fiel a Deus. Preste bem atenção. Tem gente, irmãos, que ele investe na família do outro para levar para o céu, mas não investe na família dele. Ué. Se você não pode levar a família do Antônio, do João, tenta levar a sua família para Deus. A sua família é o maior bem, o maior patrimônio que você tem. Quando veio o dilúvio, a história diz que Noé levou de 50 a 75 anos para construir a arca. E pregando, Deus vai mandar o dilúvio. E ninguém acreditou. Mas depois que Noé faz a arca, depois de 7 dias, Deus disse, Noé, chegou a hora, entra tu e a tua família dentro da arca. Irmãos, é momento da tua família estar dentro da arca, que é Jesus de Nazaré, que está presente nesta noite, nesta casa. Leva a sua família para Deus. Investe na sua família. Lute em favor da sua família, porque a tua família é o maior bem, é o maior patrimônio que você tem. É a sua casa, é a sua família. Eu estou pregando a palavra casa. A Bíblia diz, irmã, que quando o rei Salomão fez o templo do Senhor, ele levou quantos anos para construir o templo de Jerusalém que ele fez? 7 anos. Ele levou 7 anos para construir o templo para o Senhor.
Quando Salomão vai inaugurar o templo, preste bem atenção, diz a Bíblia Sagrada, Maleu Bíblia, só boi ele matou 22 mil boi, 120 mil ovelhas. Que homem poderoso, né? Que era Salomão. E diz a Bíblia Sagrada que quando Salomão vai orar, agradecer o Senhor, e quando ele termina de orar, diz a Bíblia que a glória de Deus desceu no templo. Diz a Bíblia que o peso da glória foi tão grande naquele dia, irmãs Té, que diz a Bíblia assim, que quem estava dentro não pôde sair. Quem estava fora não pôde entrar, porque diz a Bíblia que os sacerdotes naquele dia caíram com o rosto no pó e adoravam ao Deus o Todo-Poderoso. Esta noite, a glória do Deus de Israel chegou nesse lugar, nessa noite. A presença de Deus está conosco nesta noite. Eu estou pregando sobre casa. A pena que a hora está chegando, né, irmão? Ele começa a falar assim, vai falando um pouquinho, a hora vai chegando. Mas outro dia eu vou para pregar. Eu estou pregando uma parte do versículo e eu prego outra parte. Eu estou pregando sobre a casa e eu pego servir. Amém? Eu estou pregando sobre casa. O que me chama a atenção, no livro de Josué, se não me engano, capítulo 6 ou 7 por ali, quando Josué mandou 2 espias espiar as terras de... Que terra que era aquela, irmã, que eu vi? De Jericó. Os 2 homens chegam lá, uma mulher chamada Raabe, que morava em cima do muro da cidade, escondeu aqueles 2 homens de Deus, e ela fez uma aliança com eles, e disse, olha, nós temos ouvido falar do feito do Deus de vocês, que secou as águas do Mar Vermelho, ele abriu o Jordão para vocês passar, e quando o Deus de vocês, quando vocês tomar essa cidade, vocês guardam a minha casa. E esse fato aconteceu. Os irmãos sabem disso. Que um dia Josué estava de frente de Jericó, Deus disse, olha Josué, eu tenho dado na tua mão Jericó e os seus valentes e os seus valorosos, eu já entreguei na sua mão. Irmãos, o maior inimigo seu, Deus já entregou na sua mão nessa noite aqui. É só você acreditar mais um pouquinho o que Deus vai fazer. E eles pensavam, aqui ninguém entra nessa cidade. Essa cidade, o muro é tão alto, o nosso exército é muito forte, aqui dentro ninguém entra. Não entra, espera para ver. Aí disse, Josué, faz o seguinte, pega 7 sacerdotes, pega 7 buzinas de carneiro, e pega a arca da aliança, e vocês vão sair, durante 6 dias, vocês vão dar uma volta, de madrugada, sem fazer barulho. Tem hora que você quer andar e orar sem fazer barulho. Porque quando você faz barulho, tem hora que o inimigo escuta. Eu sempre falo com os irmãos, tem oração que você só tem que mexer com os lábios. O inimigo fica confundido, mas Jeová lá no trono sabe o que você está querendo. Ana, quando orou no templo, Ana só mexia com o lábio. O sacerdote não entendeu. Mas lá no trono, Deus estava sabendo de tudo que Ana precisava. Você talvez nessa noite não tem força nem para gritar. Mas lá no profundo da sua alma, Deus sabe aquilo que você precisa. Você pode levantar as mãos para o céu e dar seu glória para Jesus? Aí Josué, durante 6 dias, irmão Ian, Deus, quantas voltas? 6 voltas. Aí no 7º dia, Deus apertou no 7º dia. Deus disse, no 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. E quando estiver fechando a última volta, você não vai usar nenhuma espada, você não vai usar nenhum míssil, você não vai usar nenhuma picareta. Na última volta, vocês vão dar somente um grito. E esse muro aí vai cair de alto a baixo. E quando o muro caiu, somente a casa de Raabe, que ficou de pé na presença de Deus,
nesta noite, meu irmão, o mundo está aí fora, mas a tua casa está de pé, a sua família está de pé, seu casamento está de pé. É só você nessa noite adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu estou pregando a palavra casa. Irmãos, eu fico olhando tem uma hora na Bíblia Sagrada a história do rei Osias. Quem foi Osias? Osias foi um grande rei. Começou muito bem e terminou muito mal. Tem hora, pastor Eli, que é melhor começar mal e terminar bem. Mas o melhor de tudo é começar bem e terminar bem. A Bíblia diz que quando Osias estava bem avançado de idade, com todo moral com Deus, esse homem deu uma de sacerdote. Ele quis entrar no templo para oferecer incenso no altar do Senhor. A história diz que ele foi aconselhado, pastor Eli, por 70 sacerdotes e não obedeceu. Por causa da sua arrogância, ele entra no templo. E quando ele entra no templo, ele foi ferido na testa. A história diz que ele morreu lá no palácio, leproso. Agora eu pergunto, irmão, precisava desse homem morrer leproso? Precisava, irmão? Não. Mas por que ele morreu leproso? Porque ele quis colocar a mão aonde não deveria colocar a mão dele. Não coloca a sua mão aonde Deus não te ordenou. O que é para você fazer, você faz. O que não é para você fazer, é para eles fazer. É para eles fazer. Aí você lê no capítulo 6 de Isaías. Isaías diz assim: no ano que morreu o rei Osias, eu vi o Senhor. Eu fico olhando, irmã Esther, que tem os profetas nos dias que nós vivemos, que quer ser um profeta, mas quer tirar a profecia atrás da orelha, ele mesmo não sabe o que está falando, o que está vendo. Ele disse: no ano que morreu o rei Osias, eu vi o Senhor. E narrou como que ele era, como que ele estava. No ano que morreu o rei Osias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E disse mais: o seu séquito enchia o templo. O que enche o templo não é um grito de um careca. O que enche o templo é a presença do Espírito Santo de Deus nesta noite, nesta casa. O que enche a casa é a presença de Deus, irmãos. Não galope que o pregador corre para lá, corre para cá, não. O que enche a casa é a presença de Deus. Pronto, e acabou. E ele diz: e o seu séquito enchia o templo. Aí ele diz assim: aí eu vi os serafins que estavam acima dele. Cada um deles tinha quantas asas? Com duas voava, com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés, e cantava um cântico dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aí ele diz assim: toda a terra está cheia da sua glória. Aí o que me chama a atenção, que vem aí, Malhomi, aí ele diz assim: e os umbrais das portas se movia com a voz daquele que clamava. Disse mais: e a casa se encheu de fumaça. O que significa aquela fumaça? Era a Shekinah de Deus. É a presença de Deus que está aqui. É a presença de Deus nessa noite, nesta casa, neste lugar.
Agora preste bem atenção. Quando a casa encheu de fumaça, irmã Leomil, o texto diz que os umbrais das portas se moveram. Se uma coisa física move na presença de Deus, e uma coisa que é espiritual. Porque tem gente que ignora. Ah, não, mas esse meninice, o crente levantou na hora do culto, balançou para lá, balançou para cá. Ué, se os umbrais das portas se moveram, pastor, ali um crente tomado da cabeça aos pés, debaixo da glória, cheio do azeite, cheio da presença de Deus, ele sapateia, ele corre, ele faz tudo isso. Amém, irmãos? Eu estou pregando sobre casa. Eu estou pregando sobre casa. No capítulo 18, do livro do profeta Jeremias, Deus chama Jeremias. Vem cá. Jeremias, desce lá à casa do oleiro, que lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus não mandou Jeremias para a casa do João, do Antônio, do Paulo, não. Deus, Jeremias, vai para a casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. O oleiro está aqui nessa noite, aqui é a casa do oleiro. O oleiro está trabalhando, o oleiro está moldando o vaso aqui nessa noite. Você com os olhos físicos não vê, mas com teus olhos espirituais você percebe que o grande oleiro, Jesus de Nazaré, está presente nesse ambiente aqui nessa noite. Aí Jeremias desce a casa do oleiro. Quando Jeremias chegou na casa do oleiro, o oleiro estava trabalhando sobre as rodas, fazendo vaso. Mas Jeremias não estava nem aí para o oleiro. Que Jeremias pensava o seguinte: olha, Deus vai falar algo comigo nesse lugar. Ele mandou descer aqui e vai falar algo comigo nesse lugar. E está Jeremias ali. O oleiro está trabalhando, o oleiro está trabalhando, está Jeremias ali. O texto diz que o vaso caiu e quebrou na mão do... Graças a Deus, que o vaso caiu e quebrou na mão do oleiro. Sabe por quê, irmãos? Porque na casa do oleiro, pastor Eli, não tem lixeira. Na casa do oleiro não tem lixeira. O vaso caiu, quebrou na mão do oleiro, quebrou. Ele pegou aqueles caquinhos e fez novamente um vaso novo na presença de Deus. Talvez tem gente aqui dizendo: pastor, eu não posso cantar mais, eu não posso orar mais, que eu já fiz isso, já fiz aquilo outro. Preste bem atenção, o oleiro está aqui nessa noite, ele vai te pegar, ele vai te amassar, ele vai te fazer um vaso novo, novamente, e vai te usar como nunca nessa cidade. Se você acredita nessas verdades, levanta uma das mãos para o céu e receba a presença de Deus nessa noite. Quando o vaso caiu e quebrou, aí Deus vai falar com ele. Deus diz: Jeremias, como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Irmão, você é barro na mão do oleiro. Então deixa Deus te moldar nessa noite. Deixa o oleiro trabalhar nessa noite. Deixa o oleiro fazer algo na sua vida nessa noite. O oleiro está aqui nessa noite. A tua presença é real nesta noite, neste lugar. Amém, irmãos? Eu estou pregando sobre casa. Eu estou pregando sobre casa. Segundo Reis, capítulo de número 4, diz o texto: era uma das mulheres das filhas de quem? Dos profetas. E ela clamou a Eliseu, dizendo: Eliseu, meu marido morreu, mas tu sabia
que o teu servo era temente ao Senhor. O homem morreu, JV, mas ele era um homem temente ao Senhor. Mas mesmo sendo um homem temente a Deus, mesmo sendo um homem de Deus, manda eu ouvir, ele morreu e deixou uma dívida. Porque ninguém está livre das dívidas e ninguém está livre da morte. Ninguém sabe o dia que vai morrer. O homem morreu, a herança que deixou para a mulher, 2 filhos e uma dívida. Só que essa mulher, irmão, preste bem atenção, os credores já haviam batido na porta da casa dessa mulher, querendo pegar os 2 filhos dela para ser escravo. Creio que olhou para os credores e disse assim: olha, os meus filhos não tem negócio. A herança que Deus me deu, eu não negocio meus filhos com os credores. Mulher de Deus, homem de Deus, a campanha da família, não negocie os seus filhos com os credores, que significa o diabo. Os seus filhos são herança de Deus. A mulher vai falar com o profeta. O profeta olha para ela e diz: mulher, declara para mim, o que é que você tem dentro de casa? O que você tem em casa? Fala para mim o que você tem em casa. Aqui tão fácil ver os irmãos, tudo bonitinho, tudo tranquilo, bem arrumado, perfumado. Mas Deus quer saber, o que você tem em casa? Declara para mim o que você tem em casa. Ela olhou para o profeta e disse: homem de Deus, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aí Eliseu disse assim: então faz o seguinte, vai voltar para casa. Volta e vai a todos os teus vizinhos e pede vaso emprestado. E não pede pouco, pede muito. Porque o seu milagre será do tamanho da quantidade de vasos que você pegar. Se você traz vaso pequeno, Deus enche vaso pequeno. Se você traz vaso grande, Deus enche vaso grande. Se você trazer um caminhão-tanque, Deus enche o caminhão-tanque. Porque o poder pertence a Ele, a glória é de Deus. E a mulher voltou para casa. Foi na casa do João, do Antônio, da Maria, do Pedro, do Paulo e conseguiu o vaso. Mas o profeta deu uma ordem para ela: ó, pede vaso emprestado e depois tu, teus filhos, entra dentro do quarto e fecha a porta. Entra dentro do quarto e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E deita o azeite naqueles vasos que está puro e põe à parte o que estão cheios. Vaso cheio é vaso cheio, vaso puro é vaso puro. Amém, irmãos? Vaso cheio, vaso puro é vaso puro. Aí a mulher entrou dentro do quarto, chamou os 2 filhos e fechou a porta. Porque tem milagre, irmão, que Deus faz com a porta aberta. Mas tem milagre que Deus faz com a porta fechada. Para Ele fazer milagre com a porta aberta, com a porta fechada, para Deus é a mesma coisa. A mulher entrou dentro do quarto, chamou os filhos e disse: meu filho, vai trazendo um vaso aí. E ela pegava um pouquinho daquele azeite na botija e virava um pouquinho dentro daquele vaso puro, e de maneira que aquele vaso foi enchendo. Todos os vasos foram cheios. Depois que ela disse: meu filho, traz para mim mais um vaso aí. Mamãe, não tem mais vaso não. Aí o texto diz assim: então o azeite parou de jorrar. Quem acabou não foi o azeite, quem acabou foi os vasos. Então preste bem atenção: enquanto tiver vaso vazio na igreja, o Espírito Santo batiza, renova nessa noite. Se aqui tem vasos vazios, se prepara. A qualquer momento, Jeová vai te pegar num domingo à noite, num sábado de manhã, numa segunda noite, e vai derramar uma unção de fogo sobre a tua vida nesta casa. Agora preste bem atenção, irmãos. O que me chama a atenção, já estou encerrando, o que me chama a atenção é o seguinte: ela começa falando com o homem de Deus e termina lá conversando com o homem de Deus. Porque tem gente, quando ele está na prova, ele sobe aqui, procura os pastores no fim do culto, ele chora: ah, pastor, faz isso, faz aquilo outro. Depois faz o culto de ação de graça, nem o pastor chama. Faz churrasco de ação de graça,
nem o pastor chama. Ela começou a falar com o homem de Deus, irmã Esther. Depois voltou lá e disse: homem de Deus, fiz tudo o que o Senhor mandou. Meu quarto está cheio de azeite. O meu quarto parece que a Petrobras está cheio de vaso de azeite. Aí o profeta olhou para ela e disse: faz o seguinte, vai, vende o azeite, paga os credores, e tu e teus filhos de hoje em diante vão viver do resto. De hoje em diante, você e os seus filhos, ninguém mais vai bater na sua porta te cobrando dívida, porque tu e teus filhos vão viver do resto. Você acredita nessas verdades bíblicas? Levanta as mãos para o céu nessa noite e dá glória para Jesus de Nazaré. Agora preste bem atenção. O vizinho daquela mulher, eu creio que o vizinho já sabia da história dela, irmão. O vizinho já sabia. Pensar o seguinte: olha, coitada dessa mulher aí, perdeu o marido, e a qualquer momento ela perdeu os 2 filhos, e naquela mulher sem filho não valia um centavo furado. Vai morrer mendigando, passando fome aí. Mas quando foi tudo feito, dentro do quarto, voltou, falou com o homem de Deus: vai, vende, vocês vão viver do resto. Aí eu creio que agora os filhos daquela mulher estão andando com os melhores vestidos, as melhores sandálias, os melhores camelos. Aí aqueles fofoqueiros pensavam: o que aconteceu? Ela não estava endividada, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Ela teve com o homem de Deus. O homem de Deus tem a última palavra. A última palavra está com o homem de Deus, está com o sacerdote de Deus, estão com os profetas de Deus. Vai, vende, paga os credores, e tu e teus filhos, o teu futuro está reservado de vitória.